Como promover a educação moral? Essa é uma pergunta recorrente e que a doutrina espírita tem o caminho a partir de 3 princípios que consideramos fundamentais no campo educacional e, claro, mais precisamente quando falamos de educação moral. E vamos aqui deixar bem claro que educação moral não é a mesma coisa que educação religiosa. Educação religiosa normalmente é compreendida como o ensino das religiões, das doutrinas religiosas formais. A educação moral é aquela que promove a formação do caráter, é aquela que combate as más tendências do espírito e propicia o desenvolvimento das suas virtudes, do seu potencial divino dentro da ética, da honestidade, do respeito, da empatia, da resiliência. Portanto, educação moral não se confunde com educação religiosa. E educação moral está em todo o contexto educacional da família e da escola. Não se limita a uma disciplina curricular específica. Ela tem que estar em todo o processo educacional. Feito então esse esclarecimento, esta ressalva, vamos aos 3 princípios fundamentais para desenvolver a educação moral. Primeiro princípio: educação pelo amor. Isso porque o amor é a base, essência, fundamento da educação. Não se pode educar se não se tiver amor pela educação, amor pelo educando. Então, a educação moral, ela não é simplesmente teórica, ela é prática. E o educando tem que sentir que o educador ama o que faz e ama a ele, que está no processo de desenvolvimento de todo o seu potencial, tanto na área da inteligência quanto na área do sentimento. Então, esse princípio básico que traz para nós de volta o amai-vos uns aos outros, o fazer aos outros somente o que desejamos que os outros nos façam, como muito bem nos ensinou e exemplificou Jesus. O segundo princípio é a educação pelo exemplo, porque o exemplo é a maior força educacional, muito mais do que qualquer palavra, do que qualquer conjunto de palavras. O educador pode conhecer muito e deve, obviamente, conhecer, mas não são sermões, aulas, não é um palavrório que educa. O que educa é o exemplo. Porque se o exemplo for o contrário daquilo que se ensinou, derruba o ensinado. Todo educador deve saber que é um exemplo, é um espelho para os educandos. Então, muito cuidado com os exemplos, porque a única coisa que podemos dar aos educandos é o que somos, não o que temos de conhecimentos, mas o que somos enquanto seres humanos. Como falar de ética e de honestidade se de nossa parte não somos nem éticos nem honestos? Então esse é o segundo grande princípio, educação pelo exemplo. E finalmente o terceiro princípio, educação pela experiência, que significa que o educando precisa ter a sua autonomia, a sua liberdade preservadas, que ele tem que fazer parte ativa do processo educacional, porque é ele que realiza os aprendizados, é ele que incorpora no seu patrimônio psíquico
e espiritual esses aprendizados a partir das suas habilidades, das suas competências e do seu ritmo de aprendizagem. Portanto, o educador não deve fazer tudo. O educador não deve ensinar tudo. Ele deve permitir a ampla participação do educando e que este faça as suas descobertas. Ou seja, na visão da educação moral, o educador deve ser aquele que orienta, que facilita, que caminha junto, permitindo que o educando aprenda fazendo, aprenda pensando. Daí a educação pela experiência. Então, temos aqui 3 princípios: educação pelo amor, educação pelo exemplo, educação pela experiência própria. Lembrando que só corrigiremos os desvios da humanidade, desvios esses provocados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela hipocrisia, pelas paixões e vícios morais. Só corrigiremos esses desvios, que aliás conhecemos muito bem suas consequências, como a corrupção, a violência e assim por diante. Essa correção somente poderá ser feita através da aplicação da educação moral, que não vai ensinar o espiritismo ou qualquer outra doutrina. Vai trabalhar o combate às más tendências de caráter que o espírito ainda está trazendo. Vai então, tanto na família quanto na escola, realizar a sua formação do caráter. Vai dar a ele, paulatinamente, bons hábitos e que ele consiga colocar em prática no relacionamento social a honestidade, a ética, a bondade, a fraternidade, a solidariedade, o amor, ou seja, as virtudes ou qualidades morais que já se encontram nele como criatura de Deus. Portanto, ele possui todo o potencial divino que traz para esta encarnação, além de trazer tudo o que ele aprendeu, desenvolveu e fez em encarnações passadas. Por isso que o Espiritismo, no campo da educação moral, defende a questão das ideias inatas e das tendências de caráter que pertencem ao espírito e começam a se revelar já nos primeiros momentos da infância, que não é um período puro de inocência, porque estamos lidando com um espírito imortal, um espírito que já tem toda uma caminhada evolutiva. Então, é possível sim promover a educação moral na família, na escola, na sociedade como um todo. E é justamente o que estamos necessitando na nossa atualidade para conseguirmos promover uma humanidade sem violência, uma humanidade pacífica, uma humanidade justa. Aí sim, os seres humanos conseguirão utilizar a sua inteligência, todas as suas tecnologias, para finalmente promover o bem. Esse é o caminho que o Espiritismo indica para a renovação moral da humanidade.